Deixa eu começar com a Paola. Paola, você está ao vivo na Record. Agora, o seu Nelson, ele tá vivo ou tá morto, Paola? Olha, para a justiça ele tá morto, viu, Thiago? Só que ele tá vivo e muito bravo, inclusive, pois descobriu que tem um atestado de óbito, que na Receita Federal ele consta como falecido. É o seu Nelson Freitas Barbosa, que lá no Rio Grande do Sul, o cartório disse que todos os documentos dele foram apresentados de forma legal. Tudo foi feito ali direitinho nos trâmites, o CPF apresentado, mas que ele consta como morto. Agora, Thiago, ele não consegue nem trabalhar, não consegue se aposentar e não consegue nem mesmo um advogado para poder brigar por ele na justiça e ele, claro, voltar na condição, nos documentos, né, como vivo. Nós temos uma reportagem produzida, ouvimos o seu Nelson e saber agora o que vai dar essa história que tem tirado o sono dele. Vamos ver. Ao tentar dar entrada na tão sonhada aposentadoria, o Nelson acabou descobrindo que morreu há cerca de 3 anos. Mas ele está bem vivo e nas mãos segura o próprio atestado de óbito. Ele conta que perdeu a carteira com todos os documentos dentro de um ônibus em São Paulo há 15 anos e que só descobriu que estava como morto ao consultar o sistema da Receita Federal em 2022. E agora não consegue se aposentar e nem trabalhar. Eu vou arrumar serviço aonde? Sem documento nenhum. Então é triste. O mais curioso é que todos os dados de Nelson batem com o atestado de óbito. Nome, número do RG. A morte por insuficiência respiratória aguda foi registrada no dia 2 de agosto de 2022, às 5 horas da madrugada. Mas um detalhe chama a atenção. O local da morte foi no Rio Grande do Sul, onde Nelson nunca esteve. Na época em que perdeu os documentos, não conseguiu fazer o boletim de ocorrência. Ele conta que foi à delegacia várias vezes, mas como estava lotada com outros casos, ele não foi atendido e ainda não havia a opção de registrar pela internet. Eliana é sobrinha de Nelson e está ajudando com toda essa burocracia para provar que o tio está vivo. Entrou em contato com o cartório da cidade gaúcha de Sapucaia do Sul, onde o óbito foi registrado. Para poder tirar o nome dele só com ordem de juiz, porque ela tem todo o documento assinado e provado pelo médico que ele tá morto, né? A família de Nelson já entrou com o pedido de assessoria jurídica para a Defensoria Pública, já que precisa de um advogado. A solicitação foi feita há aproximadamente 2 meses, mas ainda não tiveram retorno. Eles aguardam pelas próximas etapas com muita dificuldade, já que nessa condição, Nelson não consegue nem mesmo os serviços mais básicos do dia a dia. Comprou um chip para poder cadastrar o chip, o número, o nome dele, não consegue, porque automaticamente quando ele coloca o número do CPF já é bloqueado. Esse advogado alerta que quando alguém perde os documentos, é importante o registro de um boletim de ocorrência, mas que no caso do seu Nelson, o cartório que registrou o atestado de óbito pode ser responsabilizado. O próprio cartório que fez o registro da certidão de óbito, que registrou o óbito, ele também pode ser responsável civil e criminalmente se ficar demonstrado que não houve uma fiscalização efetiva dos documentos do falecido. E que a pessoa pode apresentar uma declaração de inexistência de óbito. Para que retifique a certidão de óbito, né, o tornando, entre aspas, vivo, e ele consiga regularizar seus documentos e fazer frente aí à sua aposentadoria junto ao INSS. Em nota, o cartório de Sapucaia do Sul informou que o registro do óbito de Nelson de Freitas Barbosa foi efetuado de maneira legal, com a apresentação de todos os documentos necessários. E ainda que todos os dados informados na declaração de morte são de inteira responsabilidade do médico que assistiu ao falecimento. Nelson diz estar vivendo um pesadelo e teme que o processo para provar que está vivo demore muitos anos, adiando a tão aguardada aposentadoria. Eu já estou aqui parado um monte de tempo por causa disso, porque ninguém resolve nada. Só num lugar não resolve, vai outro não resolve, vai outro não resolve. Fica um passando para o outro, fica complicado para você fazer alguma coisa. Ô, seu Nelson, nós estamos com o senhor.
A Rani Oliveira, nossa repórter, e o Alan Covas, que é o nosso produtor investigativo, vão ficar no caso até o fim e nós queremos mostrar aqui no Balanço Geral a resolução desse problema aí, essa documentação tem que ser refeita.